Samuel 24 faz parte de uma das histórias mais conhecidas entre Davi e o rei Saul. O versículo diz: "E disse a seus homens: O Senhor me guarde de que eu faça tal coisa ao meu senhor, ao ungido do Senhor, estendendo eu a mão contra ele, pois é o ungido do Senhor." Aqui está uma explicação detalhada do contexto e significado deste versículo. Contexto histórico. Neste capítulo, Davi está fugindo de Saul, que o persegue com a intenção de matá-lo. Saul já havia tentado tirar a vida de Davi várias vezes, motivado por ciúme e medo de perder o trono, pois sabia que Davi havia sido escolhido por Deus para sucedê-lo como rei de Israel. Davi e seus homens estavam escondidos em uma caverna, e por acaso, Saul entrou exatamente nessa caverna para aliviar-se. Sem saber que Davi estava lá, Saul estava completamente vulnerável. Os homens de Davi o incentivaram a matar Saul, dizendo que aquele era o momento que Deus havia providenciado para que ele se livrasse do rei que o perseguia. Davi, no entanto, recusou-se a fazer isso. Explicação do versículo. O Senhor me guarde de que eu faça tal coisa ao meu senhor. Respeito pela autoridade de Saul. Davi começa sua resposta aos seus homens, deixando claro que ele não poderia tomar para si a responsabilidade de tirar a vida de Saul, apesar das circunstâncias. Ele reconhece que, embora Saul estivesse errado em persegui-lo, ele ainda era o rei designado por Deus. Motivação espiritual. A frase, "O Senhor me guarde", revela que Davi está consciente de que suas ações devem estar em conformidade com a vontade de Deus, e não apenas em função de oportunidades que apareçam. Ele entende que, mesmo tendo a chance de se livrar de Saul, não seria certo aos olhos de Deus. 2. Ao ungido do Senhor. Saul foi escolhido por Deus. Mesmo que Saul estivesse agindo de maneira errada, Davi reconhecia que Saul havia sido ungido por Deus como o primeiro rei de Israel. Na cultura hebraica, a unção significava que a pessoa foi escolhida e separada para um propósito especial. Deus havia escolhido Saul, e por isso, ele ainda era o ungido do Senhor, apesar de seus erros. Respeito pela unção de Deus. Davi entendia que o chamado de Deus sobre a vida de alguém era sagrado. Ele não ousaria levantar sua mão contra Saul, pois acreditava que a remoção de um rei ungido cabia a Deus, não ao homem. 3. Estendendo a mão contra ele. Violência não é a solução. Davi recusa a ideia de usar a violência para resolver seus problemas, mesmo quando aparentemente justificado. Ele não quer ser o responsável pela morte de um ungido do Senhor. Sua convicção é que Deus é quem deveria lidar com Saul no tempo certo, de acordo com sua justiça. Integridade de Davi. A recusa de Davi em matar Saul, mesmo sob pressão de seus homens, demonstra sua integridade moral e espiritual. Ele prefere esperar pelo tempo de Deus para a transição do trono, ao invés de tentar acelerá-la por meios humanos. 4. Pois é o ungido do Senhor. Reconhecimento do plano de Deus. Davi não vê Saul apenas como um homem, mas como alguém que Deus colocou em uma posição de autoridade. Isso mostra a profunda reverência que Davi tem pela obra de Deus e seu plano soberano. Mesmo quando Saul estava claramente em desobediência, Davi sabia que era a responsabilidade de Deus lidar com ele. Aplicação teológica e espiritual. 1. Confiança na soberania de Deus. Davi nos ensina a importância de confiar no tempo e na justiça de Deus. Embora Davi tivesse uma oportunidade clara de acabar com seu inimigo, ele preferiu deixar essa questão nas mãos de Deus. Ele sabia que Deus, como soberano, agiria no momento certo para realizar sua vontade. 2. Respeito pela autoridade divinamente estabelecida. Esse versículo também ressalta a importância de respeitar as autoridades que Deus permite ou coloca em nossas vidas. Mesmo que as autoridades humanas falhem, a atitude de Davi nos ensina a esperar em Deus para tratar de situações difíceis, em vez de tomar vingança em nossas próprias mãos. 3. Integridade. Davi escolheu a integridade acima da conveniência. Sua decisão de não matar Saul revela um caráter moldado pelo temor de Deus e pela obediência à vontade divina, em vez de agir de acordo com as emoções ou oportunidades temporárias. Conclusão. Samuel 24:6 revela a profunda reverência de Davi por Deus e pela unção divina que estava sobre Saul. Embora Saul fosse seu inimigo e o estivesse perseguindo injustamente, Davi recusou-se a tomar a vida de Saul em suas mãos, acreditando que apenas Deus tinha o direito de remover um rei ungido. Esse versículo ensina sobre a importância da paciência, do respeito pela autoridade e da confiança no plano e tempo de Deus, mostrando a integridade de Davi em meio a situações de grande pressão e tentação.